Eu entro no amor agora mesmo, amando você. Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor, amém? Nós estamos aqui aprendendo com a palavra de Deus todo dia a renovar nossa mente, a renovar o nosso entendimento com a verdade. Quão precioso é a verdade da palavra de Deus, porque ela faz uma lavagem poderosa nos conceitos da nossa mentalidade. A gente não tem ideia de quão estranho é o nosso pensamento para Deus. Verdade que eu estou falando. A gente só tem ideia de quão estranho é o nosso pensamento para Deus na medida que a gente começa a se expor ao pensamento de Deus que aparece na palavra de Deus. A gente fala, meu Deus, eu preciso reaprender a pensar para que o poder do Espírito possa agir em mim. E é isso que Deus fala lá em Isaías, né? Eu vou ler para vocês um pedacinho desse texto de Isaías 55, né? Que diz assim, quer ver? Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Deixe o homem ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o Senhor, para o nosso Deus, porque ele é grandioso em perdoar. Então ele diz assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Quando você lê um texto desse, é que você começa a entender o seguinte, que os nossos pensamentos meramente humanos, aqueles pensamentos que são normais, a nossa normalidade de pensar, ela é muito baixa, muito pequena, muito rasteira. E que Deus, os pensamentos de Deus são muito elevados, são muito grandes, são muito perfeitos. Então o que Deus quer fazer conosco? Ele quer nos ensinar diariamente a pensar de uma maneira nova. Ok? Essa palavra diariamente é fundamental na minha vida e na tua vida. Nada que Deus faz na nossa vida que tenha valor eterno, glorioso, permanente, é feito a não ser que seja numa base diária. Tem que ser diariamente. O pensar diário, a meditação diária, a consideração diária às coisas excelentes do pensamento de Deus. Porque se a gente se afasta da glória dos pensamentos puros e poderosos do nosso Deus, a gente é arrastado por uma maré, pela enxurrada dos pensamentos humanos, que são baixos, que são rasteiros, que são inadequados. Amém? Então, nessa aventura da fé, por que eu chamo de aventura? Porque a aventura é pegar uma estrada. Né? Aventura o que é? Aventura é você sair do seu lugar comum, pegar uma estrada e enfrentar, certo? Coisas novas, novos desafios, coisas que você jamais pensou de viver. Isso é uma aventura de fé. Aventura não é uma coisa que você pega um livro, senta numa cadeira e fica lendo uma história de aventura alheia. Oh, veja o que eles estão fazendo, veja o que eles estão passando, veja o que eles estão experimentando, olha a alegria que eles estão vivendo. Você não pode viver uma aventura de fé lendo a história de outros. Você tem que entrar na estrada com Jesus, pegar na mão dele e falar, Senhor, daqui para frente eu quero aprender a viver segundo a tua direção.
E isso tem que ser todo dia. Eu tenho que aprender a deixar que o Senhor me capacite interiormente todos os momentos. Eu preciso aprender a ser sensível ao Senhor. Eu preciso desenvolver um hábito santo de familiaridade com a ação divina lá dentro do meu coração. Eu preciso ter essa sensibilidade de sintonia com o Espírito que habita em mim. Eu não posso ser duro, eu não posso ser insensível, eu não posso ser uma casca grossa, dura, inflexível. Eu preciso ter essa humildade, essa sensibilidade com a palavra de Deus e com esse Espírito glorioso que veio habitar em mim. Eu preciso aprender essa educação celestial. Entende? Essa aventura de fé, ela exige uma educação do alto. Deus não consegue lidar com essa pedra bruta, mal educada da carne, que não para, que não pensa, que não pondera, que não medita, que não se disciplina. É mal educado, né? Mal educado não no sentido humano, né? Mas mal educado no sentido espiritual. Não tem educação da glória, não tem a educação da palavra, não tem a educação da verdade, né? Os pensamentos elevados de Deus passam lá em cima da cabeça dele, porque ele não aprende a trazer para dentro. Senhor, me ensina isso. Me ensina o teu ponto de vista. O que você tem a dizer, Senhor, sobre essa situação? Me ensina, me corrige, me instrui, me repreende. Isso é maravilhoso. Nessa aventura de fé, nós precisamos ter essa submissão à palavra de Deus. É por isso que eu trago um pouquinho dessa verdade todo dia para o nosso coração, para que a gente aprenda que a aventura de fé não é você buscar a Deus numa hora difícil para que Ele venha e resolva o teu problema e depois você o abandona. Fala, muito obrigado, valeu aí, Deus, o Senhor é legal comigo. Obrigado, tá? Não é assim que anda com Deus, não é? Andar com Deus é entregar a vida, é entregar o destino, é aceitar Jesus, é falar, Senhor, eu não quero mais a minha velha vida. Eu não quero mais viver de acordo com os impulsos da minha natureza errada, da minha natureza antiga. O Senhor trouxe uma nova natureza para dentro do meu espírito. E eu agora preciso aprender a me acertar com essa glória que já está colocada dentro de mim todos os momentos. Porque assim o Senhor vai ser o meu conseguidor. O Senhor vai conseguir por mim e em mim todo dia. Eu não vou me esforçar nesse sentido carnal. Não deve haver um esforço no sentido carnal de tentar bancar a vida espiritual pela energia dessa carne. Porque a gente aprende que esse caminho é falido. Mas a gente deixa o conseguidor Jesus, pelo seu Espírito, começar a trabalhar nossos sentimentos, nossos afetos, nossos pensamentos, as nossas direções. De repente, a gente começa a ficar familiarizado com esse Espírito e ele fala na nossa alma. Ele fala conosco, ele diz, faça isso, ou deixe de fazer aquilo, ou ande aqui, ou então faça aquilo, porque o Senhor nos instrui. O Senhor nos guia, diz a palavra de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8, 28. Amém? Amém, queridos? Então, vamos começar uma semana juntos? Hoje é segunda-feira. Pensa nessa aventura. Você não está vivendo sozinho. Os teus negócios não podem ser seus. Tem que ser de Jesus. Essa jurisdição é dele. Entende? A gente não vê resultado na nossa vida porque a gente tem uma soberania mental muito grande, muito forte. Ainda vou ensinar os irmãos sobre isso. O que é soberania mental? Soberania mental é uma autoridade que Deus deu a cada ser humano de se gerenciar por conta própria. Só que essa nossa soberania, muitas vezes é tão forte em nós que a gente não se submete à soberania divina. Entende? A soberania que Deus nos deu, ela existe para que a gente possa usar a nossa vontade e nos submetermos
a vontade celestial, a vontade de Deus. Aí sim, nós estamos usando a nossa soberania para se submeter à soberania do nosso Pai eterno. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, hoje é segunda-feira, eu peço a todos, por todos que estão ouvindo, peço que o Senhor esteja dando a eles essa inspiração da palavra, para que haja no coração de cada um, Senhor, esse desejo de conhecer a sublimidade dessa vida tão linda, tão gloriosa, tão cheia de alegria que o Senhor tem para nós. Eu te agradeço por mais uma semana, pela nossa vida e saúde, e peço por todos os meus irmãos que estão escutando a Tua palavra, que possam se engajar com o Senhor nessa aventura diária de viver para Jesus. Peço isso em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Amém, queridos? Deus te abençoe, em nome de Jesus.